Olá, bem-vindo ao canal Revisão de Biologia. Hoje nós vamos mergulhar fundo em um dos temas mais fascinantes e, vamos ser sinceros, mais temidos da biologia: a mitocôndria e a respiração celular. Vamos desvendar o que acontece dentro da usina de energia das nossas células, passo a passo, focando no que realmente cai nas provas para você entender de uma vez por todas. Sempre que possível, respondemos perguntas nos comentários. Então, se alguma dúvida pintar durante a explicação, ou se você tiver alguma história engraçada de como tentou entender esse assunto, pode deixar seu comentário. A ideia aqui é criar uma comunidade onde todo mundo se ajuda a conquistar aquela vaga tão sonhada. Então, vamos começar pelo básico. Por que a gente come? Para ficar forte, para crescer, certo? Mas como exatamente um prato de arroz e feijão se transforma na energia que você usa para piscar, para pensar ou até para correr uma maratona? A resposta para essa pergunta mágica está em um processo chamado respiração celular. E a grande estrela desse show é uma organela chamada mitocôndria. Pense na sua célula como uma cidade movimentada. Ela precisa de energia para tudo, para construir proteínas, para se dividir, para transportar coisas de um lado para o outro. A comida que você come, principalmente os carboidratos como a glicose, é como um grande carregamento de combustível que chega na cidade. Só que esse combustível, a glicose, é como um lingote de ouro. É valioso, mas você não pode usar um lingote de ouro para comprar um pão na padaria, certo? Você precisa trocar esse ouro por dinheiro, por moedas, por algo que seja facilmente utilizável. Na nossa célula, essa moeda energética se chama ATP, que significa adenosina trifosfato. O ATP é o Pix da célula. É a energia prontinha para ser usada em qualquer processo que a célula precise. A respiração celular é essencialmente o processo de quebrar a molécula de glicose, para extrair a energia contida nela e usar essa energia para produzir muitas, mas muitas moléculas de ATP. E onde a maior parte dessa mágica acontece? Dentro da mitocôndria. Vamos dar uma olhada mais de perto nessa organela. A mitocôndria é conhecida como a casa de força ou a usina de energia da célula. E esse apelido não é à toa. Ela tem uma estrutura bem particular. E aqui já vai uma dica de ouro para as provas. A estrutura da mitocôndria está diretamente ligada à sua função. Preste muita atenção nos detalhes. Primeiro, a mitocôndria tem duas membranas, uma externa e uma interna. A membrana externa é lisa e funciona como uma casca, delimitando a organela e separando-a do resto do citoplasma da célula. Já a membrana interna é toda dobrada, formando umas invaginações que a gente chama de cristas mitocondriais. E por que ela é assim, toda dobradinha? Pense em um lençol. Se você esticar, ele ocupa um grande espaço. Se você dobrar, ele cabe numa gaveta. As cristas mitocondriais são o contrário. Elas aumentam a área de superfície da membrana interna sem aumentar o volume total da organela. Isso é genial, porque é exatamente nessa membrana interna que a etapa mais lucrativa da respiração celular acontece. Mais área de superfície significa mais espaço para as reações ocorrerem, ou seja, mais produção de ATP. Guarde isso, pois é pergunta clássica de vestibular. Dentro da membrana interna, temos um espaço preenchido por uma substância gelatinosa chamada matriz mitocondrial. É como se fosse o chão de fábrica da mitocôndria. É na matriz que uma das etapas mais importantes da respiração, o ciclo de Krebs, vai acontecer. E entre a membrana externa e a interna, existe um espacinho chamado espaço intermembranas, que também vai ter um papel crucial na etapa final do processo. Agora, uma curiosidade que despenca em provas e está relacionada à origem das mitocôndrias. Dentro da matriz mitocondrial, a gente encontra DNA próprio e ribossomos. Isso mesmo, a mitocôndria tem seu próprio material genético, um DNA circular, parecido com o de bactérias, e seus próprios ribossomos, que também são semelhantes aos de bactérias.
Isso é uma evidência fortíssima para a teoria da endossimbiose. Essa teoria propõe que há bilhões de anos, uma célula eucariótica primitiva engoliu uma bactéria aeróbica, ou seja, uma bactéria que sabia usar oxigênio para produzir energia de forma muito eficiente. Em vez de digerir essa bactéria, a célula hospedeira e a bactéria estabeleceram uma relação de simbiose, uma parceria. A bactéria fornecia energia em abundância para a célula maior, e a célula maior fornecia proteção e nutrientes para a bactéria. Com o tempo, essa bactéria se transformou no que hoje conhecemos como mitocôndria. Por isso, ela tem DNA e ribossomos próprios e se autoduplica. Fique de olho nesse conceito. Tudo bem? Agora que já conhecemos o palco, vamos para a peça principal, a respiração celular aeróbica. O nome aeróbica já dá uma pista, né? Significa que ela precisa de oxigênio para acontecer. O processo todo é dividido em 3 grandes etapas: a glicólise, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Vamos ver cada uma delas com calma. A primeira etapa é a glicólise. A palavra já ajuda. Glico vem de glicose e lise significa quebra. Então a glicólise é a quebra da glicose. E aqui vem um detalhe que é uma pegadinha clássica de prova. A glicólise não acontece dentro da mitocôndria. Ela ocorre no citoplasma da célula, também chamado de citosol. Imagine a molécula de glicose, que é uma molécula com 6 átomos de carbono. Na glicólise, essa molécula de 6 carbonos vai ser quebrada ao meio, formando 2 moléculas menores, cada uma com 3 carbonos, chamadas de piruvato ou ácido pirúvico. Pense nisso como pegar uma nota de R$10 e trocar por 2 de 5. A nota de 10 é a glicose e as 2 de 5 são os piruvatos. Para que essa quebra aconteça, a célula precisa investir um pouquinho de energia. Ela gasta 2 moléculas de ATP para iniciar o processo. É como se você precisasse colocar uma ficha na máquina para ela começar a funcionar. Mas o retorno é bom. Ao final da glicólise, são produzidas 4 moléculas de ATP. Então, se a gente gastou 2 e produziu 4, o saldo líquido, o lucro, é de 2 ATP. Além do ATP, a glicólise também produz outra coisa muito importante: moléculas de NADH. O NAD+, que é a forma oxidada, funciona como um carrinho de mão ou um Uber de elétrons. Durante a quebra da glicose, elétrons e íons hidrogênios são liberados. O NAD+, pega esses elétrons e hidrogênios e se transforma em NADH, que é a forma reduzida. Ele vai transportar essa energia para a última etapa da respiração. Na glicólise, são produzidas 2 moléculas de NADH. Então, resumindo a glicólise, ocorre no citoplasma, quebra uma glicose em 2 piruvatos. Tem um saldo de 2 ATP e produz 2 NADH. Simples assim. Agora, o que acontece com esses 2 piruvatos que foram formados? Se houver oxigênio disponível na célula, eles vão entrar na mitocôndria para dar início à segunda etapa. Antes de começar o ciclo de Krebs propriamente dito, o piruvato passa por uma pequena reação de preparação. Cada molécula de piruvato, que tem 3 carbonos, perde um carbono na forma de gás carbônico, o CO2. Esse é o primeiro momento em que o gás carbônico que a gente expira é produzido. O que sobra, uma molécula de 2 carbonos, se liga a uma molécula chamada coenzima A, formando o acetil-CoA. Nesse processo, mais um NADH é produzido para cada piruvato. Como tínhamos 2 piruvatos, são formados 2 acetil-CoA e 2 NADH. Agora sim, o acetil-CoA está pronto para entrar na segunda grande etapa. Essa etapa acontece lá no chão de fábrica da mitocôndria, na matriz mitocondrial. Pense no ciclo de Krebs como uma espécie de roda gigante bioquímica. O acetil-CoA, com seus 2 carbonos, embarca nessa roda gigante ao se juntar com uma molécula de 4 carbonos que já estava lá, chamada oxalacetato. Juntos, eles formam uma molécula de 6 carbonos, o citrato ou ácido cítrico. É por isso que o ciclo também tem esse nome.
A partir daí, essa molécula de citrato passa por uma série de reações químicas, uma sequência de transformações. A cada volta no ciclo, ela vai sendo desmontada. Os 2 carbonos que entraram com o acetil-CoA são liberados na forma de 2 moléculas de CO2. E no final do ciclo, a molécula de oxalacetato, com seus 4 carbonos, é regenerada, prontinha para receber um novo acetil-CoA e começar tudo de novo. Por isso, é um ciclo. Mas qual é o grande objetivo do ciclo de Krebs? Se você pensar em produção direta de ATP, ele é bem modesto. A cada volta do ciclo, apenas uma molécula de ATP ou uma molécula equivalente chamada GTP é produzida. Como uma glicose gera 2 acetil-CoA, teremos 2 voltas no ciclo, resultando em apenas 2 ATP. O verdadeiro tesouro do ciclo de Krebs é outro. O principal objetivo dele é extrair o máximo de elétrons de alta energia da molécula que está sendo processada e carregar os carrinhos de mão. A cada volta, são produzidos 3 NADH e uma outra molécula transportadora de elétrons, um pouco menos energética, chamada FADH2. Como são 2 voltas por glicose, o saldo total do ciclo de Krebs é de 2 ATP, 6 NADH e 2 FADH2. E, claro, a liberação de 4 moléculas de CO2. Até agora, se a gente somar tudo, o que temos? Da glicólise e do ciclo de Krebs, conseguimos um total de 4 ATP. Parece pouco, né? Para todo esse trabalho, só 4 pics? Calma, a grande bolada, o prêmio da loteria ainda tá por vir. A maior parte da energia da glicose não foi convertida em ATP ainda. Ela está armazenada temporariamente naqueles carrinhos de mão, energéticos, as 10 moléculas de NADH e as 2 de FADH2 que produzimos até agora. E são elas que vão para a etapa final, a mais rentável de todas. Chegamos à terceira e última etapa, a fosforilação oxidativa. Esse nome parece complicado, mas vamos quebrar. Fosforilação significa adicionar um grupo fosfato a uma molécula. No caso, adicionar um fosfato ao ADP para formar ATP. E oxidativa, porque esse processo depende fundamentalmente do oxigênio. Essa etapa acontece, como eu disse antes, nas cristas mitocondriais. Aquela membrana interna toda dobradinha, e ela é dividida em 2 partes interligadas, a cadeia de transporte de elétrons e a quimiosmose. Primeiro, a cadeia de transporte de elétrons. Imagine uma série de proteínas, uma do lado da outra, mergulhadas na membrana interna da mitocôndria. É como uma linha de montagem ou uma escada rolante. O NADH e o SADH2, que vieram cheios de energia das etapas anteriores, chegam nessa cadeia e despejam seus elétrons de alta energia. Esses elétrons começam a pular de uma proteína para outra, descendo a cadeia como uma bolinha de pinball. A cada pulo, eles perdem um pouco de energia. E o que a célula faz com essa energia liberada? Ela a utiliza para bombear prótons, que são íons H+, da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas. Lembra daquele espacinho entre as 2 membranas? É para lá que os prótons vão. Isso cria uma diferença de concentração enorme. O espaço intermembranas fica lotado de prótons, enquanto a matriz fica com poucos. É como encher uma bexiga com muita força. A bexiga fica sob pressão, armazenando energia potencial. Ou, uma analogia melhor, é como construir uma represa hidrelétrica. A energia liberada pelos elétrons é a bomba que joga água para o reservatório, lá em cima da barragem. Agora, o que acontece com os elétrons no final da linha? Depois de passarem por toda a cadeia, eles estão com pouca energia e precisam ir para algum lugar. Se eles ficassem ali, a cadeia ficaria entupida e o processo pararia. É aqui que entra o grande protagonista que dá nome à respiração aeróbica, o oxigênio. O oxigênio é o aceptor final de elétrons. Ele é extremamente eletronegativo, o que significa que ele tem uma atração enorme por elétrons. Ele pesca esses elétrons no final da cadeia, se junta com alguns prótons H+, que estão por ali e forma moléculas de água, H2O. É por isso que nós respiramos oxigênio. Não é para encher os pulmões.
é para que cada uma de nossas células tenha o aceptor final para a cadeia de elétrons funcionar. Sem oxigênio, a cadeia para. O NADH e o FADH2 não conseguem descarregar seus elétrons e a produção de ATP despenca. Isso é fatal. E a água que é formada é um dos produtos finais da respiração celular. Ok, os elétrons já tiveram seu destino. Mas e aquela montanha de prótons que foram bombeados para o espaço intermembranas, a nossa represa? Eles estão loucos para voltar para a matriz, seguindo o gradiente de concentração. Mas eles não podem simplesmente atravessar a membrana. Existe apenas um portão de volta, uma passagem especial. Essa passagem é uma proteína espetacular chamada ATP sintase. Ela funciona literalmente como uma turbina. Os prótons, ao passarem por ela em alta velocidade para voltar à matriz, fazem essa proteína girar. E é esse movimento giratório que fornece a energia mecânica necessária para juntar um grupo fosfato a uma molécula de ADP, produzindo ATP. É a quimiosmose. A energia do fluxo de prótons é convertida em energia química na forma de ATP. E aqui, meu amigo, a produção é em massa. Cada NADH que entrega seus elétrons lá no começo da cadeia rende energia suficiente para produzir cerca de 2,5 a 3 ATP. Cada FADH2 que entrega seus elétrons um pouco mais abaixo na cadeia rende cerca de 1,5 a 2 ATP. Fazendo as contas, os 10 NADH e os 2 FADH2 que foram para fosforilação oxidativa vão gerar algo em torno de 30 a 34 moléculas de ATP. Somando com os 4 ATP produzidos diretamente na glicólise e no ciclo de Krebs, chegamos a um rendimento total de cerca de 34 a 38 moléculas de ATP por cada molécula de glicose. Agora sim, valeu a pena! Aquele lingote de ouro foi convertido em um monte de moedas, prontas para serem gastas pela célula. Então, revisando a equação geral da respiração celular, que é sempre bom ter em mente, uma molécula de glicose mais 6 moléculas de oxigênio reagem para formar 6 moléculas de gás carbônico, 6 moléculas de água e muita, mas muita energia na forma de ATP. Agora, uma pergunta que pode surgir e que também é tema de prova. E se não tiver oxigênio, o que acontece? A célula morre? Não necessariamente. Pelo menos, não imediatamente. Algumas células e organismos desenvolveram um plano B, um processo anaeróbico chamado fermentação. Quando falta oxigênio, a cadeia de transporte de elétrons para, porque não tem o aceptor final. Com isso, o NADH e o FADH2 não têm onde descarregar seus elétrons. A célula fica sem NAD+, que é essencial para a glicólise continuar. Lembre-se, o NAD+, é o carrinho de mão, vazio que precisa pegar os elétrons da quebra da glicose. Sem carrinhos vazios, a fábrica para. A fermentação é basicamente um jeitinho que a célula arruma para reciclar o NADH de volta a NAD+, na ausência de oxigênio, para que pelo menos a glicólise possa continuar acontecendo e gerando aquele pequeno lucro de 2 ATP por glicose. É muito menos eficiente que a respiração aeróbica, mas é melhor que nada. É uma fonte de energia de emergência. Existem 2 tipos principais de fermentação que você precisa conhecer. A primeira é a fermentação lática. Isso acontece, por exemplo, nas nossas células musculares durante um exercício físico muito intenso. Quando você corre muito rápido, a demanda por energia é tão alta que o suprimento de oxigênio pelo sangue não dá conta. Suas células musculares, então, passam a fazer fermentação para obter ATP rápido. Nesse processo, o piruvato formado na glicólise é convertido em ácido lático, e durante essa conversão, o NADH é oxidado de volta a NAD+. Esse acúmulo de ácido lático nos músculos é um dos fatores que contribuem para a dor e a fadiga muscular, aquela queimação que a gente sente. A fermentação lática também é usada por bactérias na produção de iogurte,
queijos e outros laticínios. O segundo tipo é a fermentação alcoólica. Ela é realizada por alguns micro-organismos, como as leveduras, que são fungos unicelulares. Nesse caso, o piruvato é convertido em etanol, o álcool das bebidas, e gás carbônico, CO2. O NADH também é reciclado a NAD+, no processo. A fermentação alcoólica é fundamental para duas indústrias gigantescas. Na produção de pães, o CO2 liberado pela levedura fica preso na massa, formando bolhas de gás que fazem o pão crescer e ficar fofinho. O álcool produzido evapora durante o cozimento. Já na produção de bebidas alcoólicas, como cerveja e vinho, o objetivo é justamente o acúmulo do etanol. Então, para as provas, a grande diferença a ser lembrada é: a respiração celular aeróbica quebra completamente a glicose, usa oxigênio, ocorre em grande parte na mitocôndria e produz muito ATP. A fermentação é uma quebra incompleta da glicose, não usa oxigênio, ocorre inteiramente no citoplasma e produz pouquíssimo ATP, tendo como principal objetivo a regeneração do NAD+. Vamos conectar alguns pontos que são importantes para o Enem e outros vestibulares. Eles adoram cobrar questões que relacionam o tipo de célula com a quantidade de mitocôndrias. Células que gastam muita energia, como as células musculares, principalmente as do coração, os neurônios e os espermatozoides, que precisam de energia para mover o flagelo, são abarrotadas de mitocôndrias. Faz todo sentido, certo? Mais demanda de energia, mais usinas de força são necessárias. Outro ponto que pode aparecer é sobre venenos e como eles atuam. Por exemplo, o cianeto é um veneno extremamente potente porque ele age exatamente na cadeia de transporte de elétrons. Ele se liga a uma das últimas proteínas da cadeia, impedindo que os elétrons sejam passados para o oxigênio. Isso bloqueia todo o processo de fosforilação oxidativa e a produção de ATP para instantaneamente, levando à morte celular e, consequentemente, do organismo. Entender o mecanismo da respiração celular ajuda a entender até mesmo toxicologia. Uma última dica: não se desespere tentando memorizar o nome de todas as moléculas intermediárias do ciclo de Krebs, como isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinato. Para a maioria das provas de ensino médio, o mais importante é entender o conceito geral. O que entra no ciclo, acetil-CoA. O que sai, CO2, ATP, NADH e FADH2. Onde ele acontece, matriz mitocondrial e qual a sua principal função, produzir transportadores de elétrons para a próxima fase. Foque no panorama geral e nos saldos energéticos. Portanto, da próxima vez que você comer uma fruta, um pão ou qualquer carboidrato, lembre-se desse processo incrível. A glicose daquele alimento vai entrar nas suas células, ser quebrada no citoplasma e os pedaços dela vão entrar nas suas mitocôndrias. Lá dentro, eles serão completamente desmontados no ciclo de Krebs e a energia liberada será usada para criar um gradiente de prótons que, ao fluir por uma turbina molecular, irá gerar a maior parte do ATP que mantém você vivo, pensando, se movendo e, claro, estudando para passar na prova. É a beleza da biologia acontecendo em trilhões de células, neste exato momento.